Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja um independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário 70 vezes 7 até o fim. 822 blogs diários e minguando até 468 dias, 16 de março de 2026. Quem não assistiu os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a você que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, você jamais serão humilhado e se não confiar, você já está humilhado. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossa ajuda, eu não posso fazer isso só, eu faço o trabalho de um, e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixem de ser esta vítima social. Se inscrevam neste canal e sinalizem o vídeo, isto é importante. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 822 blogs diários já produzidos, né? Com esse título, e esse título é Armagedon, a batalha final. Muito interessante tudo que está sendo dito. Não deixe de estar acompanhando, certo? Faça esse trabalho de conscientização para que tudo isso possa ser uma consciência, certo? Para que você possa ser relativo e para que você possa entender daquilo que você possa fazer o melhor para você e para a sua sociedade, certo? E tudo que você fizer também é uma coisa boa, uma coisa ruim, vai voltar para si próprio, certo? Tudo que você faz, volte. Quando ele volta bem, é a palavra da vida, volta numa uma glorificação com o outro corpo, uma glorificação com Deus, certo? Hoje nós estamos sendo glorificado com Cristo por causa do final, né, desse trabalho de Deus de unificação, né? Finalzinho de trabalho, e logo nós podemos usar as nossas palavras, nossa vida e ser gloriado diretamente com Deus, certo? Entenda isso. Existe essas particularidades para que vocês possam entender isso particularmente, ok? Entenda isso. Eu deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a este, um blog que antecipe a este, abertura do subtítulo, referência do subtítulo, leitura corrida dos 4 últimos blogs diários e, por fim, playlist do YouTube Music, certo? Entenda isso, faz o trabalho de conscientização de uma forma continuada pela descrição do vídeo. É muito interessante. Treine o seu corpo expressivo a ser forte com esses blogs diários. Tudo de graça e prático, tudo que você precisa é dedicar o seu precioso tempo para fortalecer sua fé na sua forma de ser. Faça isto e faça a você mesmo e deixa de ser esta vítima social. E para isto eu indico a melhor playlist da internet, O Diabo Assediou em Mim. Acesse o card do vídeo e se você achar vídeos melhores do que este na internet, eu corto a minha cabeça e jogo para os porcos comerem. E se o vosso jugo for injusto, o jugo volta para a origem do mentor de corpo, e com o jugo com que me julgar será o vosso jugo. E o jugo é este: que vós tornarão comida dos leões e defenderão o sistema capitalista com a força da sua mão. Um peso por uma medida e não danifique o corpo. O peso representa a força do corpo e a medida representa a força expressiva do corpo. E o jugo é a medida com que você mede esta força expressiva. O diabo assediou em mim, eu que pensei ser maior que Deus. Você pensou que fosse assim? Promessa, traição e mentira. Promessa de ter uma vida melhor e traição de negar quem somos e mentira de confessar coisa objetivamente sem perspectiva de vida. Comente no comentário, achou que fosse assim? Interage isto em sua consciência e com pessoa da sua confiança. Achou que fosse assim? Eu estou melhorando a minha forma de expressar, em questão de eu quero usar esses contextos no singular, não
no plural, certo? Porque eu acredito que quando se tratando de relacionamento corpo a corpo, tudo é relativo. Não é porque a pessoa me maltratou, eu devo maltratar outra pessoa, eu não devo fazer isso. Então, eu estou tentando sair dessa gramática normativa e tentar falar as minhas expressões no máximo singular possível. É muito complexo que já que hoje, todos os brasileiros falam no singular, acrescenta muito o S, então eu estou ouvindo diariamente dentro da sociedade uma pessoa falando isso, isso, isso. Então eles agrupa tudo, faz manada de tudo, tudo é uma coisa só, mas não é. Tem pessoas dentro da sociedade que têm bons comportamentos, outros que têm mal. Não é porque uma pessoa tem mau comportamento que eu tenho que maltratar outra pessoa que é boa. Então, eu estou tentando focar no singular, para mim usar minha expressão no singular. Eu acho isso muito interessante. Hoje é muito complexo com essa gramática normativas, você não consegue muito focar no objetivo. É preciso um trabalho, uma dedicação para desenvolver esse método, para que você possa praticar isso dentro da sociedade. E muitas das vezes não adianta você tentar uma coisa e outras pessoas do seu lado elas faz de tudo uma coisa só, uma manada, né? Tudo um monte de pessoas junto, então eles tratam tudo como se tudo fosse uma coisa só, certo? Deus pode fazer isso. Ele fala assim: esses são os meus corpos, são os meus patrimônios que está dentro da sociedade, são tudo meu. Deus pode fazer isso, tratar todo mundo como um grupo só. Mas nós não, nós estamos aqui por baixo, eu preciso saber quem é que está do meu lado, que tipo de pessoa que está me relacionando, se ela tem bom comportamento, se é mau comportamento. Então, tem que fazer isso no singular. Cada pessoa, entender o relacionamento de cada pessoa, singular. Eu relaciono com a pessoa relaciona comigo, certo? Não é todo mundo. Essa pessoa, por exemplo, o Brasil não presta porque é político do Brasil. Não. Muitas e muitas pessoas grandiosas dentro da sociedade, né, que não merece ficar, né, sendo incluído sobre essa ideia de ser uma manada, vamos dizer isso, uma manada, uma qualquer coisa que vocês queiram, uma alcateia, né? Várias coisas várias expressões que indicam os coletivos, não é isso, certo? Eu tenho que ser respeitoso, e à medida de ser respeitoso, que eu entendo que eu sou um corpo simples, de entendimento simples, eu entendo o meu espaço, eu relaciono isso por etapa, por cada uma das pessoas que estão da minha frente, do meu lado, certo? Não é porque você né, sei lá, você relaciona uma pessoa ruim, que todas as pessoas que você relaciona vai ser ruim. Não é porque você casou com um marido bom, não é porque você casou com um marido ruim, ou com uma esposa ruim, que todas as esposas são ruins. Não é isso. Não é isso. Não é porque um passageiro é ruim, que todos os passageiros é ruim. Não é isso. Não é isso, são tudo particularidade. Então eu estou tentando focar o máximo possível no meu singular, tentar expressar isso no singular o máximo possível, mas é igual eu estou tendo dito, vai ser difícil fazer isso com a gramática correta, ou com a gramática que nós estamos, é difícil, ok? Entenda isso. Vamos lá então fazer a leitura deste contexto e fazer a expressão livre. A expressão livre ela explica essa Bíblia significativa. A Bíblia significativa ela tem esses 8 elementos da espiritualidade de Deus, explicando astronomia, astrologia, movimento dos astros, flora, numerologia, flora, fauna, numerologia, anatomia, geografia e por fim gastronomia. Então, nós temos essa Bíblia significativa e aquilo que tem dentro da sociedade, nós estamos fazendo essa mediação, certo? À medida que nós vamos fazer uma mediação, todo aquilo que nós consideramos corpo emocional, que é o patrimônio de Deus, eles vão entrando na sua realidade e vão conseguir fazer o bem a você e bem social também. E nós vamos ficar gloriados com Deus, certo? Nós vamos ficar sendo gloriados com Deus. Aí a formação de Deus, isso aqui tudo é formação de Deus, esses 4 aqui são a formação. Aí você vai entender os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto e o cavalo pardo, né? Tem esses tipos de ideologia para você entender. Quando Deus terminar aqui, esses daqui vai embora e Deus vai restaurar com esses mais três, Mateus para a palavra, Marcos para a vida e corpo. Então, colocando aqui, restaurando, nós vamos ver que nós vamos começar a fazer o mesmo caminho que Deus fez
Moisés, Elias, João Batista, estado consciente do corpo, como a vida, estado consciente, vida, palavra, vida. Então, vai repetir, palavra, vida e corpo, e aqui nós vamos estar sendo gloriados diretamente com Deus. Então, esses quatro aqui foi o processo da formação de Deus. Os cavaleiros do Apocalipse, eles são um processo da formação de Deus para representar o jugo final de Deus, certo? Isso são ideologia. Os demônios, ele tem essa ideia de dominar, né? Dominar a filosofia moderna de Deus, né, trazendo essa ideia para as pessoas, muitas das vezes, quando ele é um cristão, está sendo gloriado com Cristo, que é a formação de Deus. Você pode ver que o Cristo ele gera várias crises, várias ideologias a partir do tempo que Manuel fora sacrificado. É na mesma hora que ele vai gerar várias complexidades, sinalizando o tempo, o princípio da unificação e sinalizando o fim da unificação, né, o fim do Holocausto. Ele deixa de ser um corpo emocional para representar o poder de Deus diretamente, a glória de Deus, e o Cristo vai ficar aqui apenas como uma formação, porque Deus começou a formar o Cristo a partir de João Batista, no terceiro milênio. Ele passou por tudo isso aqui, é a formação tudo aqui é a criação, e o mesmo que é a criação é a mesma formação de Deus, são os mesmos processos. Está vendo esses dois aqui? Deus entendia da sua formação, entendia da sua criação. Ele tinha a glória e tinha um Cristo. Ele manifestava isso na ciência sobre o corpo emocional Emmanuel, certo? Depois que ele foi sacrificado, ele passou a representar só uma crise do corpo emocional para trazer esse processo do início da unificação e o fim da unificação, né, para nós chegarmos aqui e entender que nós somos uma consciência vivificada por Deus e que nós vamos ser gloriados com Deus diretamente. O Cristo ele vai ficar como um sinal, a crise do corpo emocional ele vai embora, certo? Para dar lugar para essa glória que é o poder de Deus, que é onde nós colocamos para a atmosfera um fruto bom social, que nós somos nós somos seres sociais, e fruto bom, significando fruto bom, que nós é dentro, nós é também no ato manifesto, explicando essas posturas aqui dessa formação aqui, né, que mais representa uma crise do que uma coisa, sei lá, mais representa uma crise do que uma realidade sobre nosso corpo emocional, certo? Entenda isso. Ou seja, os atos conscientes, ele domina, né, essa formação de Deus, que Deus formou em Cristo. Eles têm grandes conhecimentos, eles usam a Bíblia significativa e não se aplica diretamente ao corpo emocional. Nem mesmo dos corpos emocionais deles aplica, né? Existe uma oposição onde que nós, em vez de ter felicidade, nós ficamos irados, por exemplo, com uma coisa e outra, porque nós também somos seres físico, emocional, que nós erramos, outras pessoas erram com nós também ficamos prejudicados, prejuízo. Então, em vez de nós ter felicidade, nós ficamos irados, e isso gera criação. Tudo que é coisas emocionais se torna artificial, não é uma realidade. Tudo que é emocional, ira, alegria, tudo fica artificial. Quando é que a alegria vai ser bom? Quando você entende a sua forma de ser, e você é relativo a outro corpo, aí fica bom. Aí você fica sendo gloriado diretamente com Deus, certo? Então, o que você é interior, você é exterior. Mas quando se tratando de unificação, as pessoas usam tudo artificialmente, os seus atos emocionais. Aquilo que eu vejo, aquilo que eu entendo. Por exemplo, uma mulher bonita, um carro bonito, eu desejo, blá, blá. Tudo isso é artificial. Não tem nada a ver com o ser, é sua forma de ter que vai complicando as coisas sobre os seus atos emocionais. Vamos fazer a leitura e fazer a expressão livre sobre este contexto. A palavra vazia, ou se quiser, podemos usar o termo hipócrita, é relativo para uma possibilidade de ter uma, de ter alguma coisa. Eu coloquei uma expressão a mais aqui. Vamos tirar. Vamos de novo. A palavra vazia, ou se quiser, podemos usar o termo hipócrita, é relativo para uma possibilidade de ter alguma coisa de volta. Porém, e como os corpos não entendem destes seus bons comportamentos, ele se aplica
a esta palavra vazia para convencer outro corpo a ser bom, e que nesta causa o seu mau comportamento despreza a sua palavra para ter coisa a qualquer custo. Isto explica que tudo é relativo para outro corpo, explicando quem eu sou ou o que eu quero ter. Quando eu estiver relacionando corpo a corpo, eu tenho por obrigação valorizar quem eu sou e desprezar quem me oprime para se ter coisa a qualquer custo. E jamais posso dizer que a minha palavra tem valor se eu não estiver sendo compreendido por outro, pois não é a palavra que determina o bem, e sim o seu bom comportamento da vossa forma de ser. Ou seja, se eu acreditar em algo e não executar esta ação, a minha palavra é apenas uma palavra vazia. De outra forma, você só pode dar o que recebe. Isto explica o sacrifício do corpo vivo, aonde eu desprezo o meu inimigo com uma ação e e dispensando dispensando para ser dispensando para ser caçado por lobos no meio do rebanho, sem que ele me compreende e deste meu comportamento. E se quiser, pode conhecer mercenário. Toda palavra de hipocrisia despreza a ação do corpo, e toda ação pode desprezar a palavra de hipocrisia. Porém, isto fica sendo relativo por causa da capacidade cognitiva de compreensão desta ideologia, pois ela varia na sua forma aplicada, ou seja, ela pode tanto aplicar a sua forma de ser ou de ter. Quando é a forma de ter, eu devo fazer a percepção se o comportamento é desprezo ou aceitação. E se for de desprezo, devo relacionar a intensidade desta relação no ato expressivo do corpo, negando o meu bom comportamento para abater o comportamento do outro e sendo leal a mim mesmo para combater o comportamento do outro. Tudo de forma expressiva. Isto explica que eu não relacionei, isto explica que eu não relacionei nada de bom para ela. Ela quem? Meu passageiro. Ela quem? Meu passageiro. E nem tinha intenção de receber nada dela, senão o desprezo que eu dei a ela. Isso é a honestidade da minha forma de ser. E o ter é a minha importância de me relacionar isto na minha ação, relacionando o bem ou o mal, e que nesta causa eu escolho o meu mal, o meu espírito de criação. Ou, se quiser, pode conhecer o meu próprio sacrifício de não me permitir o que eu sou para que ninguém me exalte sobre a minha ignorância de ter coisa a qualquer custo. Isto explica a igualdade da relação de forma desonesta para se ter coisa a qualquer custo. E o que me acrescentar será apenas uma rebeldia da minha forma de ter. E é esta rebeldia que me priva de não me relacionar com o meu inimigo, e quando eu não estou sendo compreendido. Muito
perfeito esse contexto, muito grandioso. Vamos fazer uma expressão livre, vamos tentar explorar ele o máximo possível e vocês vão compreender, né? Dei uma parada para me consertar uma expressão, é comum, eu gosto de fazer isso, não corto o vídeo, não é a minha intenção cortar o vídeo. Tudo que eu faço dentro do blog diário, eu deixo o vídeo todo inteiro, porque tudo é expressivo, tudo é explicativo, né? Às vezes você está aí do outro lado pensando em ser melhor, faça isso, seja melhor. Ok? Faça isso por você mesmo. Eu vou ficar feliz quando você conseguir desenvolver. O que que acontece? Todos nós temos que ter, não, nossos corpos expressivos, assim, né? Entenda isso. Vamos lá, então, fazer a expressão livre, né, deste contexto e vamos aproveitar. Aí, por fim, você não vai, eu vou fazer a leitura quando eu estiver bem no quarto e último blog, eu vou fazer a leitura corrida. Aí vocês podem relacionar isso. Tem no YouTube, tem a descrição do vídeo, que fica muito interessante. Vocês podem completar isso aqui, pode trabalhar, pode fazer estudo sobre isso. É incrível quando vocês façam isso. Faça isso e fica bem perfeito para vocês, ok? Entenda isso. Vamos lá. A palavra vazia, ou se quiser, podemos usar o termo hipócrita. É relativo para uma possibilidade de ter alguma coisa de volta, né? Ou seja, eu uso a expressão para me convencer a outra pessoa a me dar o que ela tem. Vamos usar o sexo, que isso é muito comum. Por exemplo, eu vejo uma menina bonita, né, pô, tal, né, beleza, tranquilo. Eu falo bonita, beleza, ela é bonita, realmente. Mas eu fico querendo convencer ela para que ela se entregue aquele corpo bonito dela para mim. Eu vou dizer: "Olha, eu tenho dinheiro, se você casar comigo, você vai estar feita, você não vai precisar de trabalhar, blá, 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 blá". E a menina fica encantada, porque é uma forma de ter. Então isto é uma hipocrisia, porque eu não estou sendo, eu estou conquistando pela a possibilidade de ter o sexo e ela vai ter a possibilidade de ter o dinheiro. Então, uma hora vai ficar bem, outra hora vai ser ruim, porque é a possibilidade de ter. Aí, depois que você case, né, aí a esposa vai dizer, né, que ela vai relacionar só mesmo quando a pessoa mereça, somente quando ela merecer. Por exemplo, eu só vou relacionar o meu corpo a você quando você estiver merecendo, porque eu preciso do dinheiro, eu preciso das suas obrigações, eu preciso das suas responsabilidades dentro de casa, blá, 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 blá. Então, não fica sendo relativo. Você entende que tudo que nós devemos relacionar as pessoas a quem nos merece? Sim. Mas eu tenho que identificar que tipo de relacionamento que eu estou, como é que eu estou dentro desse relacionamento e entender as variedades. Às vezes você está dentro de dentro de um você está dentro de um relacionamento fazendo várias coisas, várias outras coisas, mas não é reconhecido porque as pessoas ainda querem mais, porque você está querendo mais mérito para você se merecer aquela pessoa, certo? Entenda isso. Existem várias possibilidades de compreender dentro do relacionamento conjugal. O interessante é você não se dividir nada. Eu tenho que entender e analisar todo o comportamento do meu relacionamento inteiro e fazer compreensão daquilo que é relativo a mim e aquilo que é relativo à esposa e fazer o cálculo por tudo completo. Porque quando eu entender que a minha esposa não merece e que eu não mereço a minha esposa e a esposa entender que eu não mereço ela, então eu vou ter que dividir os nossos interesses e vamos nos dividir porque nós não estamos sendo merecidos dentro do nosso relacionamento, nós estamos divididos por méritos, por merecimento. Existe essa complexidade, mas quando eu falar que a minha esposa não tem merecimento de mim, eu estou dizendo que eu estou no fim do meu relacionamento, não dá mais. Então, existe essa delicadeza, ok? Certo? Tem que fazer uma análise, e porque quando chegar nessa conclusão de não merecimento, você tem que analisar que nós estamos no fim do relacionamento, não estamos no princípio de um relacionamento. Entenda isso. A palavra vazia, vamos voltar de novo para a gente recapitular. A palavra vazia, ou se quiser, podemos usar o termo hipócrita, é relativo para uma possibilidade de ter alguma coisa de volta. Porém, e como os corpos não entendem desses seus bons comportamentos, eles não entendem, eles estão negociando tudo. Eu quero ter, negociando tudo, negociar a sua vida, negociar o seu sexo, negociar qualquer coisa. Então é ter. Então, como eles não entendem desses seus bons comportamentos, eles se aplicam
a esta palavra vazia para convencer outro corpo a ser bom, né, para ele, a ser bom, né, a ser bom com ele, a ser bom com ele. E que nesta causa o seu mau comportamento despreza a sua palavra para se ter coisa a qualquer custo, né? Ou seja, o seu mau comportamento despreza da sua palavra, né? Ou às vezes você está comportando mal, mas aí você pega essa palavra e quer dizer que você é a pessoa, eu sou o melhor marido, eu sou a melhor esposa, eu sou o melhor empregado, eu sou o maior patrão, eu sou o maior aquilo, eu sou maior... Não, tudo é relativo. Eu tenho que entender o que eu estou sendo relativo naquele tempo, naquele exato momento, tudo é relativo. Eu não posso dizer que eu sou bom o bastante, porque eu não tenho acesso à eternidade de Deus, eu não tenho nada disso. O que eu tenho é um corpo relativo ao tempo, então eu posso ser bom e posso ser ruim, são essas possibilidades, eu posso aceitar, posso negar, tudo é relativo, então não determina o meu bem por uma coisa que eu estou falando expressivamente, por o meu comportamento, eu posso fazer um controle emocional e ser relativo, usar a sabedoria do corpo emocional para me ser relativo a várias pessoas e ser relativo e ser bom nesse tempo que eu estou vivendo, posso fazer isso, mas é uma causa que é relativa. Muitas das vezes eu vou ter que aceitar, eu vou ter que negar, eu vou ter que fazer um monte de coisa e isso vai determinar que eu sou bom, sou ruim, porque eu sou relativo a outro corpo. Ou seja, eu posso estar fazendo uma coisa legal aqui para uma pessoa e a outra pessoa, e ela me negar quem eu sou, outra pessoa do outro lado vai dizer, poxa, que incrível isso. Essa pessoa é boa. Mas a pessoa que está, às vezes, né, do seu lado, convivendo com você, não entende isso. Mas outra pessoa que está do outro lado entende. Então, o que, que vai adiantar? Eu preciso de ser reconhecido por tanto essa pessoa que está do meu lado, tanto aquela pessoa que está do meu lado, para mim ser uma pessoa boa, porque conta muito aquilo que as pessoas determinam sobre aquilo que elas estão relacionando a mim direto, certo? Porque isso, nossos corpos somos harmoniosos um com o outro. Se eu estou sendo negado, eu tenho que entender se eu devo ou não mudar o meu comportamento por causa dessa pessoa e fazer a percepção quem é que está certo, quem é que está errado. A pessoa está errada, beleza, só vai embora, segue o seu caminho. A pessoa quer me manipular? Não, não dá, não dá. Eu estou errado. Não, desculpa aí, vamos melhorar. Eu vou melhorar, eu então vou me redimir. Ela me apontou o meu erro e fez eu perceber que eu realmente estou errado, então eu peço desculpa, falo assim, não, vou melhorar o meu relacionamento, por que não? Isso aqui é a coisa mais correta, eu vou ser feliz, você vai ser feliz quando eu consertar as coisas. Então tudo é relativo ao tempo, certo? Nada determina nada. Entenda isso. Isto explica que tudo é relativo para o outro corpo, explicando quem eu sou ou o que eu quero ter, né? Ou seja, né? Perfeito isso, não é? Vamos ler Deus lá do início para a gente fechar tudo. Vamos lá, esse parágrafo por completo. A palavra vazia, ou se quiser podemos usar o termo hipócrita, é relativo para uma possibilidade de ter alguma coisa de volta. Porém, e como os corpos não entendam desses seus bons comportamentos, eles explicam esta palavra vazia para convencer, eles se aplicam essa palavra vazia para convencer o outro corpo a ser bom com ele. E que nesta causa, o seu mau comportamento despreza a sua palavra para se ter coisa a qualquer custo, né? Eu falo que eu sou bom, né? Mas só eu que estou entendendo isso. Isto explica que tudo é relativo para outro corpo, explicando quem eu sou ou o que eu quero ter, né? Quando eu quero ter alguma coisa, eu vendo uma publicidade falsa. Eu falo, eu sou a pessoa boa, eu sou o cara rico, blá, blá, muita coisa. Quando eu estiver relacionando corpo a corpo, eu tenho por obrigação valorizar quem eu sou, né? Eu tenho que fazer essa percepção dos meus valores, a quem eu sou, e, se possível, eu desprezo todas as minhas formas de ter para mim ser alguém. Esse ser é uma relatividade que eu tenho com o meu corpo, uma intimidade que eu tenho com o meu corpo, do meu estado de consciência. Eu tenho que valorizar isso a qualquer custo. Eu não posso me ceder a outras pessoas porque ela tem um dinheiro, porque ela tem um sexo, porque ela tem. Eu tenho que olhar aquilo que é relativo. A pessoa não tem um sexo bonito, mas ela é legal, sabe? Simpática, está inteira no relacionamento, não me relaciona nenhum prejuízo. Não é essa pessoa. É essa pessoa, é essa pessoa.
certo? É essa pessoa que vai me fazer feliz. Você entende como é que é as coisas? Quando nós estiver vivendo pelas transparências, nós vamos estar sacrificando quem nós somos, o nosso ser, porque nós estamos querendo demonstrar coisas que não acrescentam em nós, e nós ficamos tristes por querer coisa a qualquer custo e vai ficar muito negado. Quando eu estiver relacionando corpo a corpo, eu tenho por obrigação valorizar quem eu sou, né? E desprezar quem me oprime para se ter coisa a qualquer custo. Perfeito, né? Não é perfeito? Desprezar quem me oprime. Ah, isso é bom demais. Desprezar quem me oprime. Mas vale a pena, sabe? Se eu tiver um trabalho missionário, eu me sacrifico um pouco. Eu vou lá, arranco a minha camisa, faço uma ideologia para o sexo, sei lá, qualquer coisa, né? Vale a pena porque eles vão compreender, eu falo a língua deles, eles falam a minha língua, tá tranquilo. Aí eles voltam para o blog diário, eles vão falar, nossa, que interessante, que incrível, entendi. Quem vê a cara não vê o coração, né? E quem vê o coração não vê a cara, tá, né? Então, fazemos essas percepções, então nós começamos a entender os tipos de relacionamento e nós vamos sendo felizes porque nós vamos ter boa escolha, para escolher quem é que vai ficar do nosso lado, entenda isso. Então, vamos lá de novo. Quando eu estiver relacionado corpo a corpo, eu tenho por obrigação valorizar quem eu sou e desprezar quem me oprime para se ter coisa a qualquer custo, certo? E jamais posso, às vezes, quando você despreza quem, por exemplo, quando você despreza a pessoa que oprime, a pessoa não entende nada, mas ela vai tentar te manipular. Como é que ela vai te manipular? Ela vai te tracar a sua emoção diretamente. Ela não vai tracar, vai tracar a sua emoção. Emoção, corpo emocional. Então ela vai dizer, poxa, que pessoa fraca. Você vai dizer, não confunde a minha fraqueza, não confunde a minha fraqueza com as minhas decisões. Não tem nada a ver com uma coisa com a outra. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Aí você vai demonstrar para a pessoa que você está não gostando do comportamento da pessoa. A pessoa vai dizer: nossa, você é fraco demais. Não, não sou fraco. Não sou fraco. Eu só não quero ser oprimido por você. Isso é uma escolha que eu tenho que fazer. E mesmo porque isso preserva o meu caráter, preserva a minha forma de ser e o meu respeito. Ter não é a vantagem, é ser que é a vantagem. Então entenda isso. E vocês podem fazer essa percepção, porque quando você fazer uma escolha boa, as pessoas podem dizer que você é fraco. Não fala isso, não confunde a minha fraqueza com, com as minhas escolhas, ok? Entenda isso. Então vamos lá de novo. Quando eu estiver relacionando corpo a corpo, eu tenho por obrigação valorizar quem eu sou e desprezar quem me oprime para se ter coisa a qualquer custo. E jamais posso dizer que a minha palavra tem valor se eu não estiver sendo compreendido por outro, né? Ou seja, não adianta minha palavra se a pessoa não quer me compreender, se ela não quer me entender, não adianta minha palavra. Então, eu sou a pessoa ruim para essa pessoa, não importa. Eu vou continuar sendo o que eu sou, porque a pessoa está dizendo, olha, você é aquilo, você é mal, você é aquilo, beleza, eu sou mal, porque ela está falando isso, eu sou mal, eu entendi o que ela está ressaltando. Só não vou entrar na dela para que ela me manipule sobre os conceitos que ela tem. Só não vou fazer isso. Mas beleza. Então, ou seja, jamais eu posso dizer que a minha palavra tem valor. A minha palavra não tem valor, porque eu tenho que escolher a pessoa certa para que ela entenda que essas minhas expressões são valorosas, ela dê o valor, o mesmo valor que eu dou, né, do meu ser, daquilo que eu relaciono a minha vida, que eu entrego o meu corpo à pessoa, a pessoa tem que fazer essa mesma percepção do que eu. Ou seja, eu jamais posso dizer que a minha palavra tem valor se eu não estiver sendo compreendido por outro, né, pelaquela pessoa que está do meu lado. Pois não é a palavra que determina o meu bem, e sim o seu bom comportamento da vossa forma de ser, certo? Certo? Entenda isso. Ou seja, se eu acreditar em algo e não executar isto na ação, por exemplo, a pessoa vai e falou mal de mim, mas aí eu compreendi realmente, falei assim, não, realmente eu estou ruim, eu estou dessa forma. E a pessoa fez uma análise daquele meu comportamento, eu entendi, eu quero me redimir, ou seja, então eu tenho que mudar os meus comportamentos, né, fazendo uma relatividade. Existem vários processos, veio para lá, veio para cá, certo? É tudo questão de compreensão, certo? As possibilidades existem para ambos, visão daquilo que você está relacionando um e o outro, certo? Entende isso? Vamos lá então. Ó,
Pois não é a palavra que determina o meu bem, e sim o seu bom comportamento, da vossa forma de ser. Ou seja, se eu acreditar em algo e não executar isto na ação, por exemplo, eu acreditei, estou convencido que eu quero me redimir com a pessoa e não executar isso na ação, a minha palavra é apenas uma palavra vazia, né? Ou seja, eu estou ainda tentando convencer que eu sou um bom marido, né? Que eu sou aquilo, mas o meu comportamento não é bom. A pessoa também não reconhece, né, aquilo que eu sou, o meu valor. Existe essa ideia de relatividade, tem que fazer a percepção desses tipos de relacionamento de uma forma separada, ok? Entenda isso, certo? Às vezes o erro pode estar em você, às vezes pode estar em outra pessoa, tudo é questão de analisar e identificar. Quem tem várias formas de relacionar, entende de relacionamento, eles vai fazer a percepção rápida e vai conseguir tirar conclusão daquilo, quem está certo, quem está errado, e vai entender se está sendo manipulado ou não, se a pessoa está defendendo, às vezes, está defendendo a sua boa escolha ou não, tudo vai ser relativo a uma coisa a outra. De outra forma, você só pode dar o que recebe, né? Todos é assim, né? Eu só dou aquilo que eu recebo. Eu recebi uma coisa boa, eu devolvo isso para a pessoa, uma coisa boa, né? E a pessoa me oprimiu, eu também oprimo a pessoa, eu oprimo a pessoa. Eu posso fazer uma escolha, eu fazer uma escolha, não querer ser oprimido e não relacionar essa pessoa, é uma boa escolha. Acredite nisso, certo? Se a pessoa está te oprimindo muito, você está se sentindo fadigado dentro de um relacionamento, né? Não aceite isso, né? De uma certa forma, né? A não ser que você tenha alguma coisa para extrair deste relacionamento, entenda isso. De outra forma, você pode dar o que recebe. Isto explica o sacrifício do corpo vivo, né? Aqui vamos voltar no tempo lá de Emanuel, né? Como pode, por exemplo, o tempo que Emmanuel viva, por exemplo, ele estava ensinando a palavra de Deus, a palavra da vida, o estado de consciência, né? Você materializar o seu corpo, realizar isso, fazer disso uma realidade, e se tudo relativo, você ser e manifestar isso no exterior. Então, Emmanuel estava lá explicando às pessoas. Mas as pessoas não aceitou, Emmanuel não aceitou. Aí, beleza, ele está dando uma coisa boa, agora ele dá uma coisa ruim. O que ele vai dar, então? Um corpo sacrificado. Aí as pessoas voltam, aí sim, todo mundo aceitou. Beleza, maravilha, esse é o grande amor. Não que não seja. Esse é o grande amor de Deus. Não que não seja. Mas você entende que a percepção das pessoas muda? Que agora ela vê uma pessoa sacrificada, elas mudam o seu comportamento. E agora todo mundo se volta para aquela cruz e todo mundo vai se atraindo por ela, certo? Os atos conscientes, eles fazem trabalho. Missionário, os atos inconscientes faz confusão aí dentro da sociedade, dizendo, você não é salvo, você não é aquilo, você precisa fazer obra, por exemplo, blá, 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 muita coisa. Existe uma complexidade de você relacionar corpo a corpo, de você relacionar a Deus, de você relacionar a Cristo. Você está no trabalho missionário, existe várias flexibilidade, tolerância para as pessoas que estão do seu lado, que elas te ajudam a desenvolver várias ideias, certo? Existe várias complexidades, não é o meu relacionamento que vai determinar o seu relacionamento, é a sua percepção daquilo que você é dentro da sua casa, que a sua esposa, com tudo, certo? Tudo aqui é forma de conhecimento, tudo é ideológico, não é nada que explica a vida da pessoa, né? A vida sua, quem explica é você, eu não explico, nenhum homem ou outro homem tem poder de explicar a sua vida, quem você é, só mesmo Deus, é uma intimidade que você possa ter com Deus, pode te dar sabedoria e você pode relacionar isso bem. Então, de outra forma, você pode dar o que recebe. Isto explica o sacrifício do corpo vivo, aonde eu desprezo o meu inimigo com a ação, né? Qual que seria essa ação? O sacrifício do corpo vivo. Eu desprezo. Não é aceito, eu desprezo. Se eu estou sacrificando, eu estou irado, eu estou desprezando as pessoas, eu não estou aceitando ninguém, eu não aceito pessoa por sacrifício de corpo vivo, entenda isso. Não há como você ficar dizendo um bom dia para uma pessoa que está pendurada na cruz. Não há como você mandar uma mensagem para uma pessoa que está pendurada na cruz. Não há. Existe o processo da unificação, que é a grandiosidade, aonde as pessoas usam aí, né, essa imagem de Deus para fazer trabalho social. Então, isso se torna uma coisa interessante, certo? Mas não é
para aceitar, né? Aceitar, não é uma aceitação, é um desprezo, né? Entende isso? Então, isto explica o sacrifício do corpo vivo, onde eu desprezo o meu inimigo com uma ação, dispensando para ser caçado por lobos no meio do rebanho. Dispensei eles, agora você, né, vai ser caçado por lobos. Quando eu falo lobos, eu falo pelo próprio entendimento das pessoas que estão aqui, porque geralmente os leões, vamos falar isso para você entender, eles rugem, mas eles não vivem de carne humana, porque eles entendem o domínio de Deus, tudo aquilo que é ira de Deus, ele faz disso tudo uma espiritualidade. Mas os lobos, sim, eles vão à caça e eles ficam um contra o outro, né? E dentro da sociedade, fazendo guerra contra ele e vindo contra essas pessoas. Ah, mas que pessoa, que profeta mais hipócrita, esse é o anticristo, blá, blá, blá. Vamos fazer, esse cara é um lixo, vamos fazer uma oposição contra ele não pode ter muitos visualização, blá, 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 qualquer coisa, esse cara é um lixo, e começa dentro da sociedade. Por exemplo, hoje eu entendo que as pessoas estão aí na calada, olha, gloriando a Deus, fazendo o trabalho, mas eu entendo também que existem essas pessoas aqui dentro da sociedade. Esse cara é um lixo, blá, 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 aquilo e outro, blá, 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 colocando um contra o outro. Aí ela vai e contamina as pessoas que estão do seu lado pelo corpo emocional, e a pessoa não tem chance de conhecer o reino de Deus. Então, ou seja, isto aqui é sério. Quando vocês tomam uma posição, é uma escolha de ficar do lado errado da pessoa errada, você vai gerar consequência para você, ok? E principalmente essas pessoas que ficam fornicando dentro da sociedade, ou de um, do outro, essas pessoas, chamando todo mundo de lixo. Ah, esse é lixo, esse é lixo. Esses tipos de pessoas são muito delicados, ok? Entenda isso. Não pense que, às vezes, você fazendo uma coisa desse tipo vai ficar impune. Não. As coisas estão ficando claro, e esse claro vai também trazer o juízo de Deus sobre os seus maus comportamentos. Então, dispensando para ser caçado por lobos no meio do rebanho, sem que ele me compreenda, né? Sem que ele me compreenda. Então, naquele tempo as pessoas não compreenderam Emmanuel, eles compreenderam de Jesus. Jesus é aquilo que eu penso, né? É um espírito de criação de um corpo, né? Aquilo que eu penso que a sociedade tem, e eu fico trazendo confusão com o nome de Emmanuel, né? Que o nome de Emmanuel, fico trazendo confusão sobre os frutos daquilo que as pessoas estão produzindo, criando religião, qualquer coisa, ok? Entenda isso. Então, vamos lá. Então, dispensando para ser caçado por lobos, né? Todo foi rejeitado, então todos vai ser caçado por lobo no meio de rebanho, sem que ele me compreenda, né? Sem que alguém compreenda Emmanuel, sem que ele me compreenda deste meu comportamento, né? E se quiser, pode conhecer mercenário, né? A partir que Emmanuel morra, o que entra são as ideologias dos mercenários. O bom pastor vai e fica aí a ideologia dos seres, né? E aí você pode incluir todos os atos representam os frutos dos atos inconsciente e inconsciente, certo? Os atos representam o fruto, e eles ficam se chocando um com o outro dessa posição. Comunista, fruto oposto do capitalista, e capitalista, fruto oposto do comunismo, certo? Essa é uma sociedade comum que usa sua forma de ter para formar guerra com essas do lado de cá. E esse aqui usa a forma, né, da ira de Deus para formar guerra contra esses de cá. Ambos têm as suas formas independentes, não são as mesmas coisas, ok? Entenda isso. Toda palavra de hipocrisia despreza a ação do corpo. E E toda ação pode desprezar a palavra de hipocrisia. Pode ou não pode? Né? Toda palavra de hipocrisia despreza a ação do corpo. Eu vi uma pessoa lá com palavra vazia, blá, 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 Jesus, Jesus, blá, 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 blá. Vazia. Tem nada a ver. Tem nada a ver. Aí, toda ação pode desprezar a palavra de hipocrisia. Não. Eu tenho uma ação, eu desprezo essa palavra. Então, eu vou ter uma ação de não me contaminar com essa pessoa, de não me escolher estar do lado dela, porque eu sei que ela é muito perigosa expressivamente, usando a expressão, né, para determinar. Então, eu fiz aquilo, e aquilo que ela está achando que está aceito, eu anego no meu comportamento, né? Então, faço a minha escolha, eu me separo desses tipos de pessoa, eu não vou por elas, certo? Eu vou por aquilo que eu sou,
valorizando quem eu sou, né, determinando boa escolha sobre aquilo pelos meus bom comportamento. Porém, isto fica sendo relativo por causa da capacidade cognitiva de compreender desta ideologia. Vamos repetir tudo de novo? Vamos lá. Toda palavra de hipocrisia despreza a ação do corpo, e toda ação pode desprezar a palavra de hipocrisia. Porém, isto fica sendo relativo por causa da capacidade cognitiva de compreensão desta ideologia. Fica bem relativo, né? Como tem dito, quando eu estava explicando no meio ali, eu te mostrei, demonstrei alguma complexidade sobre o relacionamento entre corpo a corpo, onde uma escolha pode ser redimida, onde que a pessoa faz uma escolha, ela entende que é fraqueza, qualquer coisa. Então, eles ganham essa complexidade no meio de relacionamento. Mas aqui o contexto está explicando direitinho, olha só, explicando tudo. Ó, toda palavra de hipocrisia despreza a ação do corpo, certo? E toda ação pode desprezar a palavra de hipocrisia. Porém, isto fica sendo relativo por causa da capacidade cognitiva de compreensão desta ideologia, pois ela varia de forma pois ela varia na forma aplicada, ela varia, tem várias variedades, certo? Ou seja, ela pode tanto aplicar a sua forma de ser ou de ter, né? Quando é a forma de ter, eu devo fazer a percepção, né, se o comportamento é de desprezo ou de aceitação, certo? Quando é a forma de ter, vem direto no corpo emocional. Significa que você vai fazer a escolha de se entregar ao relacionamento ou não entregar. Então, você faz a escolha. E a outra pessoa do outro lado vai dizer, quando você não querer entregar, ela vai dizer que você é fraco, certo? Ou quando você entregar, vai dizer que você é fraco, da mesma forma, certo? Vai depender muito daquilo que a pessoa está entendendo de você. O que entende é isso, porque existe esses seres inconscientes são muito astutos, eles não têm uma forma correta de relacionar e ele complica as suas formas de pensar e tenta confundir você o máximo que você pode, acredita. Eles tentam convencer e muitos deles saem como certo e você tem que se humilhar para esses tipos de pessoas. Você acredita nisso? Você tem que se humilhar. Muitas deles você tem que se humilhar para esse tipo de pessoa, para você não brigar, para você não matar, para você não roubar, sei lá, qualquer coisa. Existem essas complexidades, sei lá. E se for de desprezo, devo relacionar a intensidade da relação no ato expressivo do corpo, certo? Negando, né, o meu bom comportamento para abater o comportamento do outro, sendo leal a mim mesmo para combater o comportamento do outro, e tudo de uma forma expressiva. Isso explica que eu não relacionei nada de bom para ela. Eu não relacionei nada de bom para ela. Ela quem? O meu passageiro, né? Meu passageiro. Fez uma interrogação. Vamos ler Deus do início até aqui embaixo aqui, para que depois nós entrar nessa ideia do passageiro. Vamos lá pegar esse parágrafo todo, porque ele está bem explicativo, bem completinho. Quando eu dou uma expressão livre, vocês entendam que existe essa ideia de complexidade de eu estar avistando com de eu estar avistando um comportamento desabitado ou avistando um comportamento habitado. Quando eu avisto um comportamento habitado, eu falo de mim mesmo. Quando eu avisto um comportamento desabitado, eu falo de outro comportamento de outra pessoa. Então, vai gerando muito essa complexidade, certo? Para a gente entender. Mas vamos lá fazer a leitura dele completa, até chegar aqui no passageiro, para a gente explicar a ideia do passageiro. Toda palavra de hipocrisia despreza a ação do corpo, e toda ação pode desprezar a palavra de hipocrisia. Porém, isto fica sendo relativo por causa da capacidade cognitiva de compreensão desta ideologia, pois ela varia de forma aplicada, ou seja, ela pode tanto aplicar na sua forma de ser ou de ter. Quando é a forma de ter, eu devo fazer a percepção se o comportamento é de desprezo ou de aceitação. E se for de desprezo, eu devo relacionar a intensidade da relação no ato expressivo do corpo, negando o meu comportamento para abater o comportamento do outro, sendo leal a mim mesmo, para combater o comportamento do outro, e tudo de uma forma expressiva. É muito interessante você entender que tudo é uma forma expressiva, não agride as pessoas, ok? Isto explica que eu não relacionei nada de bom para ela. Ela quem? Meu passageiro. Então, eu vou explicar, né, a outra parte.
e nem tinha intenção de receber nada dela, senão o desprezo que eu dei para ela. Se eu estou desprezando alguém, tudo que eu espero da pessoa é que ela me despreza da mesma forma. Eu não tenho intenção de desprezar a pessoa para ser aceito, jamais. Então, Emanuel também não tem a intenção de ser sacrificado para ser aceito. Jamais, não existe isso, certo? Se o sacrifício, se veio o sacrifício, veio uma objeção, certo? Veio uma objeção. Então, do meu comportamento, do meu espírito de criação, quando eu trato uma pessoa mal, eu não quero ser aceito. Eu não faço isso para ser aceito. Eu faço isso para me ser negado, para que a pessoa me negue, para ela entenda, esse é o meu espaço, essa é a minha decisão. Se afaste, senão você vai se machucar. E machucar muitas vezes é com os seus pensamentos próprios, seus comportamentos, porque a minha decisão, ela vai tomando o meu rumo, vai decidindo o meu caminho, mas a outra pessoa, se dependendo do estado que ela estiver, ela vai se complicar mais ainda, vai se machucar tanto. Entenda isso, entenda isso. Então vamos lá. Então, então eu nem tinha intenção de receber. Ou seja, ela, quem? Meu passageiro, né? Isto explica que eu não relacionei nada de bom para ela. Ela quem? Meu passageiro. E nem tinha intenção de receber nada dela, senão o desprezo que eu dei a ela, certo? Entenda isso. Quando você quer desprezar alguém, não fica com dó de manipular suas expressões, né? Despreza. Ou pode ir embora calado, né? É um desprezo também. Ou pode decidir sua vida, né? É um desprezo também. Fala assim, não, não dá mais. Tranquilo, vou seguir meu caminho sozinha, certo? Entenda isso. Isso é a honestidade da minha forma de ser e de ter uma importância de me relacionar isto na minha ação, relacionando o bem e o mal. E que nesta causa eu escolho o meu mal, o meu espírito de criação. Se quiser, pode conhecer o meu próprio sacrifício, né? De não me permitir o que eu sou para que ninguém me exalte sobre a minha ignorância de ter coisa a qualquer custo, certo? Então, se eu ignorei a pessoa, eu não ignorei para ser aceito, eu ignorei para ser desprezado. Hoje as pessoas fazem muita complicada, é muito complicado isso dentro da sociedade, sabe? Eles tentam convencer as pessoas com a palavra para ela ser aceita. Não existe comportamento que você mal que possa ser convencido com palavra. Não, a pessoa comportou mal, você se comporta mal, qualquer coisa, afaste da pessoa, se mantém, ou seja, você comporta mal para você ser ignorado. Você ignora a pessoa para a pessoa te ignorar, não você ignora a pessoa para ela te aceitar. Não é isso, não. Não é isso, não. Você vê que hoje em dia, quando se tratando de sexo oposto, tem muito isso dentro da sociedade. Tudo hoje é sexo oposto e toda forma de ter vem pelo sexo oposto. Você já viu que quando, nesse tempo de ter, que as pessoas querem ter de qualquer coisa, elas sentem atração pelo sexo, e quanto mais você despreza, mais a pessoa quer estar do seu lado, por exemplo, quanto mais você despreza a pessoa, mais a pessoa quer simpatizar com essa pessoa desprezível, por exemplo. Hoje é assim, porque eles não usam a sua forma de ser. E quando eles vão para o relacionamento, eles vai totalmente negado por ela não sentir capacidade de ter aquela coisa, então ela se sente mais atraída por aquilo. Isso é uma forma de manipular o seu sexo oposto, né? Que as pessoas falam que o sexo oposto se atrai. Quando você quer ter coisa a qualquer custo, sim, atrai mesmo, se atrai. Vai, poxa, eu estou sendo negado, coitado de mim. Não, entenda isso, só para vocês entenderem. Então, isto explica a igualdade da relação na sua forma desonesta para se ter coisa a qualquer custo, né? Vamos voltar aqui de Deus nisso, vamos lá. E se quiser, pode conhecer, né, o meu próprio sacrifício de não me permitir o que eu sou para que ninguém me exalte sobre a minha ignorância de ter coisa a qualquer custo, certo? Isto explica que a igualdade da relação, né, a igualdade na relação, de forma desonesta para se ter coisa a qualquer custo, ou que me acrescenta, ou que me acrescenta, e o que me acrescenta, ou, e o que me acrescentar,
será apenas uma rebeldia da minha forma de ter, né? Eu ignorei a pessoa, eu desprezei a pessoa, então me rebelo contra essa pessoa a quem eu não quero relacionar. E é esta rebeldia que me priva de não me relacionar com o meu inimigo. E quando eu não estou sendo compreendido, né, ou seja, a minha rebeldia, ela me despreza do meu relacionamento, eu rebelo contra a pessoa para ela não me aceitar, para que ela mantenha espaço, fica longe de mim, certo? E isso fica bem compreensivo, certo? Eu não quero relacionar, certo? Eu não quero relacionar nessa né, não quero relacionar e tal. Tudo isso vai depender de que forma que você está aplicando, que tipo de pessoa, né, qual tipo de relacionamento. Se for dentro de uma família, de uma casa, vale a pena você ficar flexionado e você entender a sua esposa entender você, você entender as complexidades de todo tipo de relacionamento, porque família é assim, a gente se doa um por o outro, certo? Entenda isso. Agora, no relacionamento fora aí de casa, a pessoa não está aí com você, não paga suas contas, não faz nada, qualquer coisa que você queira entender que esses tipos de pessoas que estão aí dentro da sociedade não tem nada a ver com a sua vida, não tem nada a ver com a sua família, não tem nada a ver com aquilo que você é, certo? Entenda isso. Então, terminando este blog diário, perfeito, faz o análise de tudo, certo? Faz o trabalho de uma forma continuada para que tudo isso seja, na sua consciência, uma realidade, uma forma de se realizar, certo? Com Deus e com os seus relacionamentos sociais, ok? Entenda isso. Obrigado pela força, a força é sua. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja o independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.